Olá, sou Marco Antônio Gaioto, nutricionista. Essa semana vamos falar sobre fisioterapia, problemas na coluna e vamos falar sobre o principal deles, que é a hérnia de disco. E para ajudar a gente nesse assunto, eu trouxe aqui meu amigo Marcos Sabá, que é fisioterapeuta e educador físico. Marquinhos, satisfação estar aqui contigo. Prazer é meu. E vamos falar desse assunto que é de extrema importância, né? Que é a hérnia de disco. Meu amigo, o que é a hérnia de disco? Marco, a hérnia de disco ela é uma patologia clínica, né? Um diagnóstico clínico do médico. E as patologias discais, a hérnia de disco ela está aí no último grau. A gente tem as desidratações, abaulamentos, protrusões e a hérnia de disco propriamente dita. E as pessoas têm esse mito aí da hérnia de disco, que eu tenho hérnia de disco porque senti uma dor na coluna, tá? Mas a hérnia de disco é uma patologia clínica, médica, e nós fisioterapeutas avaliamos a funcionalidade, a mobilidade dessa coluna, se essa hérnia está restringindo o movimento ou não. Certo, e ela pode... Quais são os sintomas que ela pode gerar? O paciente ele vai procurar o médico quando ele tem uma dor ou na lombar ou na cervical, né? As patologias discais são mais comuns na coluna lombar e na cervical menos na torácica. Então, quando ele sente uma dor na lombar e que essa dor lombar não passa com a automedicação, que geralmente eles tomam, que não passa com algum exercício que ele sabe ou viu na internet, eles procuram o médico, é feito um exame de imagem, e naquele exame de imagem vai aparecer alguma coisa. E eles linkam aquele problema que apareceu naquela imagem, ressonância no caso, e falam que a dor do paciente é por conta daquela patologia discal, uma hérnia ou uma protrusão. E não necessariamente a hérnia vai dar esse sintoma local ali na lombar. Tá? Ela pode ter ali uma parestesia para o glúteo, para a perna, uma ciática, uma falsa ciática, mas as patologias discais ela tem sintomas bem característicos que são avaliados no consultório para ver se é uma dor realmente discal, se é uma dor ligamentar, se é uma dor vascular. Então é interessante uma consulta com um fisioterapeuta especializado para saber se esse problema discal, se essa sintomatologia está vindo do disco ou não. Então característica, digamos assim, da hérnia de disco, você sentir algum tipo de formigamento, parestesia, não é isso? Sim. Ela irradia para a perna, tem para o braço também? Quem tem alguma patologia discal na cervical, no nível, vai sentir esses sintomas no braço. Lombar, esses sintomas são mais periféricos, são mais nos membros inferiores. Tá? Então isso aí já a pessoa que sente esse sintoma, ela já é, digamos assim, já é um nível avançado do problema? Ou é uma coisa assim que pode-se dizer que ela já tem hérnia de disco? Tem que ser avaliado. Eu não posso afirmar que ela já tem um problema que seja avançado ou que ela já tem hérnia de disco. É um sintoma e tem que ser avaliado. A gente tem testes específicos, né, na fisioterapia, na osteopatia, que é o que a gente trabalha, para saber se realmente é uma hérnia de disco, se é um problema facetário, da faceta articular das vértebras, se é um problema vascular, se é um problema tecidual de um músculo, né? Falando de cervical, na cervical passa o plexo braquial. Então, entre o escaleno anterior e o médio, passa o plexo braquial. Se esses dois músculos estão tensos, se é uma pessoa muito ansiosa, muito travada, muito rígida, ela pode ter um sintoma na região do braço e pensar que é uma hérnia de disco, e na verdade às vezes é só um músculo que está tenso, e a gente trabalhando isso, a gente resolve esse sintoma. Mas ela pode ter sim alguma patologia discal e não necessariamente esse sintoma venha do disco. Então só com a avaliação que a gente consegue ter o diagnóstico preciso do mais preciso problema. Com a avaliação. Ótimo. Marquinhos, a gente vê em academia
né? Você que já trabalhou com o ramo de educação física, é muito comum a gente ouvir dentro de academia a pessoa que fala assim: parei de frequentar a academia porque estou com hérnia de disco. Vamos falar na musculação. Essa ligação, a musculação versus hérnia de disco, ela existe? É uma coisa que realmente a pessoa não pode fazer? Ou não, a pessoa... Como é que é essa relação da hérnia de disco com a musculação? O exercício físico hoje marca o melhor remédio. E a musculação é a atividade mais segura que a gente tem hoje, porque eu consigo controlar a carga, eu consigo controlar a velocidade de execução, eu consigo controlar a angulação, consigo a amplitude de movimento. Mas as pessoas se machucam na musculação? Sim. E a gente precisa avaliar esse paciente que está com hérnia de disco, se alguns exercícios que ele faz na academia, na musculação, estão gerando essa dor nele. Mas no montante, a musculação tem que ser feita pelo paciente com hérnia. Por quê? Porque ele vai tratar com a gente, ele vai tratar com o fisioterapeuta, vai fazer um tratamento para hérnia, mas se eu não colocar esse paciente para fazer uma atividade física, para fortalecer a musculatura, ele vai voltar a ter crise. Então não necessariamente a musculação causou hérnia de disco na pessoa. Quase que certeza que não. Ótimo. Tá? Pode acontecer? Pode, mas na maioria das vezes não. Tá? O que é uma hérnia de disco? Por que a hérnia de disco se desenvolve, Marco? Eu estou até para as pessoas entenderem que quando a pessoa faz um movimento e baixa e trava da coluna, ela vai falar: eu travei, eu desenvolvi uma hérnia porque eu fui pegar um balde com água. A hérnia dela já estava lá. Tá? Não foi o balde com água, não foi um exercício da musculação, um stiff, um agachamento, que tem um mito em cima do agachamento, que desenvolveram a hérnia de disco dessa pessoa. Essa pessoa já estava com esse disco em sofrimento há pelo menos 10 anos, é o que a literatura mostra pra gente. Quando esse disco aparece numa ressonância lá detonado, deteriorado, danificado, ele já está em sofrimento há mais de 10 anos. E como é que funciona a coluna? Se eu tenho uma parte da minha coluna que está com falta de mobilidade, algum outro segmento acima ou abaixo vai ter que compensar isso aqui. E esse segmento abaixo ou acima que vai compensar é o segmento que vai herniar. Tá? Por quê? Porque são estruturas que estão trabalhando em demasia. Além de fazer o trabalho dela, estão fazendo trabalho de outra vértebra superior ou inferior. E esse disco vai desgastar e esse disco vai ser lesionado. Então, aonde a gente tem uma hérnia de disco, a gente tem ali uma hipermobilidade. Tá? Por isso que a gente não manipula uma hérnia, a gente manipula segmentos acima ou abaixo, falando de osteopatia. Ótimo. Então, para as pessoas entenderem um pouco mais, é de extrema importância que a pessoa faça musculação. Porque, Marquinhos, se eu estiver errado, aí agora você me corrige. Se a pessoa não tem uma estrutura física, uma musculatura boa, ela vai ter uma fragilidade a mais. Sim. É isso? Então a musculação, nesse caso, ajuda a pessoa a fortalecer essa musculatura para que não aconteça, no caso, a pessoa no dia a dia levantando aí um balde ou um saco de compras tem algum tipo de problema. Sim. Então é de extrema importância. Sim. A literatura mostra pra gente que uma pessoa que entra em crise de hérnia de disco e tem uma dor lombar aguda, ela perde massa muscular dos multífidos, que são os músculos mais internos da coluna, os músculos eretores da espinha. Eles perdem massa muscular e ganham gordura. A gordura é não contrátil. Eu não consigo contrair gordura, eu consigo contrair músculo. Então é de suma importância que todas as pessoas façam atividade física. Elas precisam fazer musculação, elas precisam fazer uma atividade física que gere uma sobrecarga tensional nesse músculo para que eu possa fortalecer esse músculo. Tá? E tem muita gente que fala assim: eu faço caminhada, eu faço hidro. Falei: ótimo, são atividades maravilhosas, mas eu preciso fortalecer essa musculatura. E eu só consigo fortalecer essa musculatura gerando uma sobrecarga tensional. Eu preciso fadigar, eu preciso quebrar essas fibras musculares. E a musculação bem orientada vai trazer uma resposta muito positiva para esse tipo de paciente.
vale a pena ressaltar, muito bem orientada. Não é porque a musculação é um exercício bom para hernia de disco que a pessoa que tem hernia de disco vai chegar lá e fazer o exercício de qualquer forma. Né? A orientação digamos que é o melhor caminho para poder melhorar e evitar um problema maior. Tem um dado estatístico de um estudo americano que 60% do tratamento de hérnia de disco é orientação. E muitos profissionais pecam nisso. Então, se eu posso orientar o meu paciente e já ganhar ali 60% com ele, por que não fazer? Exatamente. Marquinhos, eu já ouvi falar em dor referida. O que é isso? Eu já ouvi e realmente fiquei com aquela dúvida e você agora vai explicar pra gente o que significa. A dor referida, Marcos, ela está relacionada a uma dor que não está no local da origem. Na osteopatia a gente vê muito isso. Uma hérnia de disco, uma dor lombar, né? Eu não vou falar da hérnia, vou falar de uma lombalgia. Uma lombalgia ela pode ser multifatorial, tá? Pode ser um problema do crânio da pessoa gerando uma dor lombar, pode ser um problema do pé gerando uma dor lombar, pode ser um problema de uma cicatriz de cesárea gerando uma dor lombar, de uma cicatriz de apendicite gerando uma dor lombar, tá? Então isso é uma dor referida. Aonde está a dor não necessariamente é o problema, tá? A gente precisa avaliar esse paciente para saber se realmente essa dor lombar dele está vindo da lombar ou se está vindo de algum tecido adjacente. E na maioria das vezes está à distância. Mais uma vez a gente vê aí que o nosso corpo humano é um conjunto que tem que trabalhar harmoniosamente, seja na parte da nutrição, seja na parte da musculação, seja na parte da fisioterapia. Se tiver um desajuste em qualquer parte dessa daí, desanda tudo e a gente tem aí um problema, né, que muitas vezes nem é a própria coluna, como você falou, é um problema lá no calcanhar da pessoa que desalinha e vai sobrecarregar uma outra parte do corpo. Sim. Agora, Marquinhos, hoje, tratamento para hérnia de disco, qual é o mais avançado? O que dizem os estudos em relação ao tratamento para hérnia de disco? Tem uma cirurgia, tem uma máquina, alguma coisa do tipo que possa melhorar a coisa? Tratamento para hérnia de disco. Hoje o que tem de mais moderno no mercado mundial são os tratamentos de tração, né? Tem uma maca específica de tração, terapia manual e atividade física. Cirurgia, 5% dos casos são cirúrgicos. Fora isso, tratamento conservador. Tratamento conservador. Eu preciso tracionar essa vértebra. Por quê? Porque eu preciso descomprimir esse disco, eu preciso reidratar esse disco, eu preciso melhorar a vascularização, eu preciso trabalhar com a terapia manual, com a osteopatia ou qualquer outra técnica, Mackenzie, que a gente usa também, que vai melhorar a mecânica dessa coluna, que a maioria das dores da coluna são mecânicas, por isso que as pessoas que têm dores lombares tomam medicamento, não resolve nada, porque não é uma dor inflamatória, é uma dor mecânica, e eu preciso dar atividade física para essa pessoa. Preciso levar ele para musculação, para o pilates, para alguma atividade física específica, orientada e que fortaleça essa musculatura. Muito mais simples do que a gente imagina, né? Tratamento que a gente consegue fazer com as mãos, né? E com uma terapia simples, que nem você falou aí. Apesar da hérnia de disco ser um problema muito sério, a gente vê que o tratamento dela é uma coisa muito simples de ser feita. Então, pelo que o Marquinhos falou, a gente tem que se mexer ao invés de ficar parado. A gente não pode deixar que aquela hérnia nos deixe acamado, digamos assim. A gente tem que procurar ajuda, a gente tem que se mexer para poder resolver o problema. Marquinhos, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Marco. Vamos voltar aqui porque tem muito assunto também para a gente poder tratar. Obrigado, gente. Obrigado.